É a marca de uma mente educada ser capaz de contemplar um pensamento sem aceitá-lo. Atribuído incorretamente a Aristóteles. O vídeo a seguir foi adaptado do ensaio de George Orwell chamado Notas sobre o Nacionalismo. Ilustrado, parafraseado e resumido. O nacionalismo é o hábito de assumir que os seres humanos podem ser classificados da mesma forma que insetos e todo esse bloco de milhões ou dezenas de milhões de pessoas podem ser rotuladas com certeza como boas ou más. Mas muito mais importante é o hábito de se identificar com uma única nação ou outra unidade, e colocando-a além do bem e do mal, e reconhecer nenhum outro dever além de promover seus interesses. O nacionalismo é inseparável do desejo de poder. O propósito permanente de todo nacionalista é garantir mais poder e mais prestígio, não para ele mesmo mas para a nação ou outra unidade em que ele escolheu afundar sua própria individualidade. Um nacionalista é aquele que pensa única ou principalmente em termos de prestígio competitivo. Seus pensamentos sempre se voltam vitórias, derrotas, triunfos e humilhações. Ele vê a história, especialmente a história contemporânea, como o aumento e declínio sem fim de grandes unidades de poder, e todo evento que acontece parece-lhe uma demonstração que seu próprio lado está no auge e algum rival odiado está na decadência. O nacionalista não vai no princípio de simplesmente agrupar com o lado mais forte. Pelo contrário, tendo escolhido seu lado, ele se convence que é o mais forte e ele é capaz de manter sua crença mesmo quando os fatos são esmagadoramente contra ele. O nacionalismo é fome de poder temperado pelo auto-engano. Todo nacionalista é capaz da desonestidade mais flagrante, mas ele também é, desde que ele está consciente de estar servindo algo maior que ele mesmo, tem certeza inabalável de estar no lado correto. Seria uma simplificação excessiva dizer que todas as formas do nacionalismo são iguais, mesmo em sua atmosfera mental, mas existem certas regras que valem bem em todos os casos. Os seguintes são as principais características do pensamento nacionalista. Obsessão. Nenhum nacionalista pensa, fala ou escreve sobre qualquer coisa, exceto a superioridade de sua própria unidade de poder. É difícil, se não impossível para qualquer nacionalista esconder sua lealdade. A menor ofensa em sua própria unidade ou qualquer elogio implícito de um rival enche de inquietação que ele só pode aliviar respondendo de maneira retaliatória e agressiva. Ele vai mostrar grande sensibilidade sobre coisas como a exibição correta de bandeiras, tamanho relativo das manchetes, e a ordem em que diferentes países são nomeados. Ele geralmente vai reivindicar superioridade para isso, não só no poder militar e virtude política, mas na arte, literatura, esporte, a estrutura da linguagem, a beleza física de seus habitantes, e talvez até no clima, cenário e culinária. Instabilidade. A intensidade com que eles são mantidos não impede lealdades nacionalistas de serem transferíveis. Para começar, eles podem ser e geralmente são oriundos em algum país estrangeiro. Um país ou outra unidade que tem sido adorado por anos pode de repente tornar-se detestável, e alguma outra filiação objetiva pode tomar o seu lugar quase sem intervalo. Indiferença à realidade. Todos os nacionalistas têm o poder de não ver semelhanças entre conjuntos semelhantes de fatos. Um conservador defenderá a autodeterminação e se oporá a isso no mesmo fôlego sem sentimento de inconsistência. Ações são realizadas para ser boas ou más, não por seus próprios méritos, mas de acordo com quem os faz e não há quase nenhum tipo de indignação. Trabalho forçado, deportações em massa, prisão sem julgamento, falsificação, assassinato, o bombardeio de civis. Que não muda seu caráter moral quando é cometido por nosso lado. O nacionalista não só não desaprova atrocidades cometidas por seu próprio lado, mas ele tem uma capacidade notável por nem sequer ouvir falar deles. Grande parte da escrita propagandista do nosso tempo equivale a pura falsificação. Fatos materiais são suprimidos, datas alteradas, citações removidas de seu contexto e modificadas de modo a mudar o seu significado. Eventos, que não deveriam ter acontecido, não são mencionados e, finalmente, negados. Indiferença à verdade objetiva. É encorajado pela vedação de uma parte do mundo de outra. O que torna cada vez mais difícil descobrir o que está realmente acontecendo. Muitas vezes pode haver dúvida genuína sobre os eventos mais enormes, as calamidades que estão constantemente sendo relatadas. Massacres, fomes, revoluções tendem a inspirar na pessoa média um sentimento de realidade. Ninguém tem como fazer uma verificação independente dos fatos. Não se está totalmente certo que eles possam ter acontecido. E um é sempre apresentado com interpretações totalmente diferentes, de diferentes fontes. Provavelmente a verdade é detectável, mas os fatos serão tão desonestamente estabelecidos em quase qualquer jornal, que o leitor comum pode ser perdoado por engolir mentiras, ou por não formar sequer uma opinião. A incerteza geral sobre o que está realmente acontecendo torna mais fácil se apegar a crenças lunáticas. Como nada é provado ou refutado, o fato mais inconfundível pode ser imprudentemente negado. Toda controvérsia nacionalista está no nível da sociedade de debates. É sempre totalmente inconclusivo, já que cada competidor invariavelmente acredita ter conquistado a vitória. Alguns nacionalistas não estão longe de esquizofrenia, vivendo muito felizes em meio a sonhos de poder e conquista, que não têm conexão com o mundo físico. Se alguém abriga em sua mente uma lealdade nacionalista ou ódio, certos fatos, embora de certo modo conhecidos por serem verdade, são inadmissíveis. Aqui estão alguns exemplos. Tipos de nacionalistas, cada um para os quais
Eu adiciono um fato que é impossível para esse tipo de nacionalistas aceitarem, mesmo em seus pensamentos secretos. O seu senso de inferioridade para com os Estados Unidos é merecido. Você vive em uma fantasia. Ninguém está preparado para morrer pelo sonho pan-europeu. As coisas no geral estão bem. Essa nação não é mais de maneira nenhuma mais livre ou democrática que qualquer critério razoável. E, de melhor não. Você já falou de mim. Ha 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 ha. Aqueles que abdicam da violência só podem fazê-lo porque há outros praticando violência em seu lugar. E também, a razão para o aumento e propagação do nacionalismo é uma questão muito grande para ser levantada aqui. O ponto é que assim que medo, ódio, ciúme e adoração de poder estão envolvidos, o senso de realidade se torna desequilibrado. E, como já indiquei, o sentido do certo e do errado torna-se desequilibrado também. Não há crime, absolutamente nenhum, que não pode ser tolerado, quando o nosso lado é quem comete. Mesmo que não se negue que o crime aconteceu, mesmo que se saiba que é exatamente o mesmo crime que foram condenados do outro lado, mesmo se alguém admite, em um sentido intelectual, que é injustificado, ainda não pode sentir que está errado. A lealdade está envolvida e assim, piedade deixa de funcionar. Pode ser argumentado de forma plausível. Por exemplo, é mesmo possivelmente verdade. Esse patriotismo é inoculação contra o nacionalismo, que a monarquia é uma guarda contra a ditadura, e que uma religião organizada é um guarda contra a superstição. Ou, novamente, pode ser argumentado que nenhuma perspectiva imparcial é possível, que todos os credos e causas envolvem as mesmas mentiras, loucuras e barbaridades. Quanto aos amores e ódios nacionalistas, dos quais falei, eles fazem parte da composição da maioria de nós, quer gostemos ou não. Se é possível se livrar deles, eu não sei, mas acredito. É possível lutar contra eles. E isso é essencialmente um esforço moral. É uma questão em primeiro lugar de todos, descobrindo o que realmente é, de quais são os próprios sentimentos, e depois de fazer concessões para o inevitável viés. Se você odeia e teme a Rússia, se você é ciumento da riqueza e o poder dos Estados Unidos, se você tem um sentimento de inferioridade pela classe dominante brasileira, você não pode se livrar desses sentimentos, simplesmente pelo pensamento. Mas você pode pelo menos reconhecer que você os tem e os impeça de contaminar seus processos mentais. Os impulsos emocionais que são inescapáveis e talvez até necessário para a ação política devem poder existir lado a lado com uma aceitação da realidade.